Luiz, vamos falar desse caso do rapaz Douglas, do jovem Douglas, lá no trevo ali de Almina Afonso, Frutuoso, Gomes e Lucrécia, tá? Ele é um rapaz novo, né? Acho que tinha 20 anos. 20 anos de idade, trabalhava, se eu não me engano, na Câmara Municipal de Almina Afonso. Isso. E estava em Lucrécia na noite de sábado e retornava para a comunidade de Exu, em Almina Afonso, tá aí a foto dele no nosso YouTube, e retornava para Almina Afonso, para a comunidade de Exu, onde ele morava, e lá na proximidade do trevo lá de Almina Afonso, Lucrécia e Frutuoso Gomes, uma barreira da Polícia Militar o parou, tá? O parou, ele vinha com um primo de 15 anos na garupa da motocicleta que ele pilotava. A barreira da Polícia Militar o parou, ele se apresentou, mostrou os documentos e foi liberado. Não devia, não tinha nada que dever nem a temer, estava tudo legal e foi liberado. Mais à frente, Luiz, tinha uma barreira da Polícia Civil, tá? E foi aí que veio, tudo indica, e pelo que eu acompanhei, pelo que eu estou vendo, a execução do jovem. Porque ele não atendeu, Luiz, a ordem de parada dessa barreira da Polícia Civil, que estava com um carro descaracterizado, tá? Descaracterizado, e ele pensou que ali fosse um assalto. Fosse um assalto. Foi isso que eu apurei, tá? Falando com pessoas de Lucrécia, de Almina Afonso, inclusive com um amigo do jovem, tá? E por ele não ter atendido a ordem de parada, dispararam 2 tiros, né? Que o acertaram pelas costas, Luiz. Ele caiu, o primo que vinha na garupa de 15 anos teve ferimentos leves, e Douglas veio a óbito, Luiz. Veio a óbito. Ele tinha 20 anos, era uma pessoa muito querida. Há uma verdadeira consternação nas cidades de Lucrécia e de Almina Afonso. Ontem houve uma manifestação grande em frente à delegacia da Polícia Civil de Almina Afonso e também um protesto na cidade. Há muitos vídeos nas redes sociais e a indignação, Luiz, aumentou após a nota da Polícia Civil. Porque a nota da Polícia Civil, Luiz, ela diz um fato que é muito difícil ter acontecido. Ela diz que ele, além de não ter atendido a ordem de parada dos policiais, ele teria disparado contra os policiais. E os policiais teriam reagido e atirado contra ele. Luiz, é muito difícil isso ter acontecido. É muito difícil, Renato, isso ter acontecido. Inclusive, o Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, acabou de soltar outra nota, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas por que isso é difícil ter acontecido? Como é que Douglas, esse jovem de 20 anos, que não tem nem passagem de ter brigado na rua, na sua adolescência e na sua infância, arrumou uma arma entre a blitz da Polícia Militar e onde estava a Polícia Civil mandando ele parar? Aonde é que diabo Douglas arrumou uma arma? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: como é que Douglas deixou de pilotar a moto, porque ele acelerava a moto, Renato, com a mão direita, soltou o acelerador da moto, puxou uma arma que não estava na primeira blitz, não encontraram arma, para atirar em policial? Quer dizer, ele ia pilotar, acelerar a moto com a mão esquerda? Então, tudo indica que os policiais aí que estavam nessa operação e tinham feito usar entre aspas aqui essa barreira, porque tinha tido um assalto na região, Luiz. E eles estavam atrás de pegar os bandidos. Mas tudo indica, e a investigação vai levar a se comprovar isso, que tudo indica que os policiais passaram os pés pelas mãos e mataram um rapaz de 20 anos de idade. Não tem como a gente ter outra leitura do que aconteceu. Não tem. Não tem. A polícia tinha como empregar ações contra o jovem que resolveu não parar de outra forma que não fosse atirar
Não precisava ter matado o rapaz. Não é? O Simpol soltou uma nota há poucos minutos atrás, que eu vou ler aqui agora, Luiz. O sindicato dos policiais civis do Rio Grande do Norte vem a destacar que os policiais atuam sempre primando pela preservação da vida e pelo cumprimento da justiça dentro dos parâmetros legais que regem a atividade policial. Por esse motivo, o Simpol ressalta que a ação policial no Alto Oeste Potiguar, que resultou na morte de um jovem, precisa ser apurado com responsabilidade, cautela e respeito ao devido processo legal, sem a formação de juízo de valor antecipado. É importante ressaltar ainda que muitas vezes os policiais civis trabalham em condições laborais muito distantes do ideal, inclusive com um efetivo muito pequeno, porém prestando serviço à excelência. O Simpol reafirma o comprometimento. Olha, ninguém questionou aqui ao Simpol nem a qualidade dos policiais. E também não cabe, Luiz, como justificativa aqui, se os policiais civis estão com pouca estrutura ou não na atuação dessa situação desse rapaz. Não cabe. Porque meteram 2 tiros lá, rapaz, no rapaz. Vai lá, Renato. Eu vou começar só dizendo o seguinte: a palavra aqui é corporativismo. Nós fazemos parte dessa bancada, sempre que discutimos sobre segurança pública nos nossos embates aqui, sempre ressaltamos os papéis importantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas esse é um caso flagrante em que não pode haver corporativismo. Não pode haver o advogar em prol de um erro, porque aqui está muito claro isso aí. É muito difícil o nosso momento aqui de opinar, mas tudo leva a crer que nós estamos diante de um flagrante erro policial. Algo que pode ocorrer, infelizmente. E quando ocorre e ceifa a vida de um jovem como esse, aí revolta a população, é natural essa revolta. E que seja apurado e que os responsáveis sejam julgados, porque não tem cabimento. É muito simples, é só você avaliar a primeira barreira com uma força policial e uma segunda barreira com um carro descaracterizado. A pergunta que eu faço a nós mesmos aqui: será que nós pararíamos num carro, diante de um carro descaracterizado, numa estrada no ermo assim? Não pararíamos. É natural que não parássemos. Por quê? Porque vivemos um estado de insegurança e pensaríamos a mesma coisa, que esse jovem, infelizmente, estava no lugar errado. E eu lamento profundamente, porque o que depõe em favor dele é o seu passado. São várias pessoas aqui no chat, a sua família, onde ele trabalhava, com quem ele estava. E fica difícil acreditar na polícia nesse caso. Fica muito difícil. Fica muito difícil acreditar na polícia. Muito difícil. Muito difícil acreditar na polícia. E aí, Renato, não é juízo de valor. É só você fazer lendo o tempo, cara. Entendeu? É só fazer lendo o tempo. E teria sido melhor, porque a maior revolta aí, Renato Bahia, é a afirmação da polícia dizer que ele estava... Porque o erro, mesmo tendo ceifado a vida de um jovem, ele pode acontecer. Não pode? Você está ali de meia-noite, de 1 da manhã, de 2 da manhã, intocado, no escuro. Um policial não pode errar? Tirou a vida de um jovem, fato. Lamentável. Agora, vim com o argumento de que o rapaz atirou, que teria disparado contra os policiais, e foi isso que fez a polícia reagir e matar o rapaz? Peraí, meu amigo. Às vezes o mais é menos. Às vezes o remédio mata. Era melhor ter soltado uma nota dizendo que ia apurar as circunstâncias da ação policial que resultou na morte do jovem. Cadê a arma do jovem? Vão inventar uma arma? Cadê a arma? Como é que a polícia militar de metros atrás não localizou a arma e depois o cara estava armado, Luiz? Quer dizer que o rapaz parou na estrada e alguém estava com a arma e deu para ele combater o policial? Não, pelo amor de Deus, vai lá, Renato. Você tem vários fatos. E aí o grande álibi do rapaz, do Douglas, é exatamente essa blitz anterior. Vamos supor que ele tivesse armado antes. Se ele tivesse armado antes e não quisesse ser pego com a arma, ele ia reagir, ele ia tentar fugir dessa primeira blitz. Não ia tentar fugir da segunda. E essa que estava devidamente caracterizada. Agora também não entendo por que faz duas polícias diferentes, faz a blitz há poucos. Não, é porque a Polícia Civil estava atrás de um grupo que tinha cometido um crime. Mas não dava para fazer junto com a da Polícia Militar? Talvez não soubesse. Né? Ou, aí eu não sei. Tudo bem. Mas entende, na hora que ele passa da primeira, se ele se sente acuado por estar com a arma ilegal, por exemplo, e tal, ele ia reagir já na primeira blitz. Ele ia dar meia volta, ele ia fugir.
Agora, a grande dificuldade aí na segunda blitz da Polícia Civil é por quê? Porque para você justificar o uso da arma de fogo, ela é proibida. Se o policial atira apenas para impedir a fuga, é ilegal. O STF e o STJ já têm julgamentos com relação a isso. Eles já sabem que é ilegal. É proibido atirar só para impedir uma fuga. E a gente está falando aqui, várias vezes aqui durante anos nos programas, a gente sempre costuma defender policiais em abordagem contra bandidos, porque é aquela coisa, não, tem que primeiro receber bala para depois dar. Não é isso. Então não é uma posição da gente em que a gente está querendo incriminar, etc. Aqui a orientação, o que eles seguem, o procedimento que segue é não pode atirar apenas para impedir a fuga. Primeiro, você não estava em confronto de policial com bandido. Você não estava... Não, estava na blitz normal. Que justificaria o policial não esperar ser alvejado. Por isso essa desculpa. Por isso é que fica suspeito que ele atirou primeiro. Porque a única coisa que justificaria eles atirarem é se o Douglas atirou primeiro. Se tiver ameaça real à vida deles. Se Douglas atirou primeiro, está justificado você atirar como revide. Mas não atirar para impedir a fuga pura e simplesmente. E é essa falta de preparo dos policiais, e existe na Polícia Militar, e existe na Polícia Civil, na rotina deles, na pressão psicológica, achar que todo mundo que está fugindo é bandido, por achar que todo mundo que está fugindo é bandido, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Digo mais, o rapaz que estava na garupa só não foi atingido também, muito provavelmente porque não acertou o tiro. Foi. Porque foram 2 tiros. Poderiam ter sido 2. Por azar do Douglas, ele foi atingido, e por sorte do rapaz, o rapaz não foi atingido.